Olá, queridos ouvintes. Eu sou Luana Preto, presidente do Instituto Trata Brasil, e estamos de volta com mais um episódio da nossa série Falando de Saneamento e Saúde, em parceria com a Probongo. Hoje vamos falar de um tema interessante e geralmente pouco discutido por nós. Como a falta de saneamento básico interfere na jornada de trabalho? Para isso, temos um convidado especial, o Dr. Fernando Maria, que é diretor médico para a América Latina na PIG, é médico formado pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e pós-graduado em Medicina do Trabalho pela USP. É membro especialista da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, professor universitário e tem mais de 20 anos de experiência prática em medicina do trabalho e no ambiente corporativo. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Obrigado, Luana. Obrigado, Instituto Trata Brasil. Muito importante a gente falar sobre esse tema de saneamento e saúde. Bom, então, começando, Dr. Fernando, como que a falta do saneamento, ou seja, do acesso à água tratada e da coleta e tratamento de esgoto, pode influenciar no nosso trabalho, no trabalho da vida das pessoas? Sabe que uma das coisas que a gente fala muito na medicina do trabalho, é que as pessoas, quanto mais saudáveis, mais produtivas. E tem algumas questões que impactam na saúde das pessoas, Uma delas, a gente fala os determinantes sociais da saúde. E o saneamento é um dos itens dos determinantes sociais. A gente sabe que quanto pior o saneamento numa região, uma comunidade, o nosso trabalhador que convive nessa região também vai ter menos saúde, vai ter menos acesso à água, menos acesso a esgoto. Por essas questões, a higiene vai ser pior e pode surgir o aparecimento de diversas doenças que vão afastá-lo do trabalho ou pode gerar alguma incapacidade nele também. E quais são essas doenças, doutor, que estão associadas à água fora dos padrões de potabilidade ou ainda a falta da coleta e tratamento de esgoto? A falta de higiene, a falta do saneamento impacta em diversas doenças, A gente pode falar de algumas, por exemplo, nós estamos agora no mês de prevenção de hepatites virais. Uma delas que impacta com relação à falta do saneamento é a hepatite A, que é transmissível por meio de água contaminada ou falta de saneamento, que a gente chama uma doença oral fecal. A média de afastamento varia de 7 a 14 dias por conta da hepatite A. Mas tem outras doenças. Mais comum, que todo mundo deve ter convivido aí, são as doenças respiratórias, do trato respiratório. Vocês viram aí na época da Covid que a gente falava muito sobre a higiene das mãos, a importância de ter uma boa higiene. Então a falta do saneamento também aumenta a incidência das doenças respiratórias. E as doenças respiratórias, em média, variam de 5 a 10 dias de afastamento no trabalho. E outras mais comuns também, que vocês devem escutar muito, são as gastroenterites, as diarreias, Essas aí variam entre 2 a 3 dias de afastamento também. E tem muita relação com a falta da higiene, E muitas vezes a gente que está acostumado a ter acesso à água na nossa casa, a ter acesso à coleta e tratamento de esgoto, não faz essa correlação de que tem pessoas, muitas vezes, que ficam afastadas do seu trabalho, seja ele um trabalho formal ou informal, por conta de doenças associadas à falta de saneamento. Por exemplo, na época do Covid, como o tema do saneamento básico ou do acesso à água ficou evidente. Pessoal, vocês precisam lavar as mãos. E quem não tem água encanada em casa? E quem muitas vezes tem que buscar uma água a quilômetros de distância e armazenar essa água de uma maneira muitas vezes precária para poder lavar as suas mãos. No país a gente ainda tem 33 milhões de pessoas sem acesso à água. Tem mais gente que não tem acesso à água do que acesso muitas vezes à internet. Então, como essas pessoas vão trabalhar? Além desses dias não trabalhados que a gente vinha conversando aqui, nós temos um estudo do Instituto Trata Brasil que ele fala do impacto da falta de saneamento na vida da mulher brasileira, porque a mulher acaba sendo muito impactada, Ela muitas vezes opta por não ter um trabalho formal, por ter que cuidar das crianças Sim. que vivem doentes, ou muitas vezes ela acaba tendo que desistir do seu trabalho formal por conta de episódios sucessivos de doenças associadas à falta do saneamento básico.
E nesse estudo, o que nós diagnosticamos é que a renda das mulheres aumentaria em 1/3 Nossa. com o acesso ao saneamento básico e que nós temos no país 43,37 milhões de casos de afastamentos por conta de doenças de veiculação hídrica. Ou seja, aqui eu só estou falando das doenças de veiculação hídrica, não estou nem falando das doenças respiratórias ou ainda doenças ginecológicas, né? Porque a falta de higiene também impacta, né, na vida da mulher e como resolver essa situação Sim. toda, né? Bom, doutor, como que as empresas podem ajudar, né, a mitigar esse problema de doenças associadas à falta de saneamento básico? Existem diversas formas que as empresas podem fazer. Uma delas é a capacitação dos trabalhadores, de todo mundo, né? Não só os trabalhadores, mas seus dependentes, seus familiares, e até indo na comunidade onde os nossos trabalhadores convivem, né? Ensinando a comunidade também sobre a higiene, sobre a importância de beber água potável, né? Então a gente tem que ensinar as pessoas sobre lavar as mãos, as coisas mais básicas que existem mesmo. Mas também existem outras duas maneiras que podem existir. A empresa pode fazer parcerias com órgãos públicos, né, também para ir nas comunidades e, de repente, patrocinar ou uma melhora de esgoto, ou melhora das condições de água, né, que são fornecidas para essa população. Agora, falando um pouquinho mesmo da PIG, né, a PIG tem um produto que a gente doa para as comunidades, né, onde tem falta de água potável, que basicamente é um produto que você joga dentro da água que está suja, ele condensa a sujeira e aí você fazendo o filtro, a água é potável, né? Você consegue beber ela, né? É um produto que a P&G produz, não vende, a gente doa para todas as comunidades em diversos países, inclusive no Brasil a gente já fez várias ações, existem aí vídeos no YouTube ou nas redes sociais que vocês conseguem encontrar para ver esse produto também. Então é bem legal, porque é uma forma que a empresa está ajudando as pessoas a terem acesso à água potável também, né? Perfeito, e com certeza quando a gente vê episódios de problemas de pessoas que estão desabrigadas por conta de chuvas torrenciais, ou quando a gente vê catástrofes, que é o que a gente tem acompanhado no país, muitas vezes a água fica contaminada, né? E isso é muito importante para que nessas épocas de crise também se tenha uma solução no curto prazo para que a população não seja impactada. Já teve muitas vezes o problema na sua casa, no seu bairro por conta dessas chuvas, dessas catástrofes e muitas vezes se não tiver água de qualidade, ainda vai ter uma doença associada a isso. Né? E tem outra coisa que a gente fala muito, além do absenteísmo, que a gente fala aqui da doença em si, né, que gera o afastamento no trabalho, mas tem uma outra condição que é até escondida, além do absenteísmo, que é o presenteísmo. Por exemplo, quando você vê algum parente seu doente, você não consegue focar no trabalho, né? O presenteísmo, ele é mais difícil de calcular. É possível ser feito o cálculo do presenteísmo, mas o presenteísmo é aquela condição que o trabalhador vai ao trabalho, mas ele não consegue produzir porque ele está pensando na pessoa que está doente na casa dele, na pessoa que ele tem que cuidar na casa dele, que ele não está deixando de cuidar porque está no trabalho. Então isso também gera falta de produtividade. Então se as empresas começarem a medir o presenteísmo, vai ver também que a piora do saneamento básico também impacta não só no absenteísmo que é visível, né, que é o trabalhador não indo no trabalho, mas também naquela pessoa que está no trabalho, mas não está produzindo nada, não está executando nenhuma tarefa, né, porque ele está preocupado no filho que está doente, na esposa que está lá em casa, ou no marido que está em casa também que está doente, né? E seja no próprio marido, na esposa, no filho que está doente, ou no próprio trabalhador que às vezes vai para o trabalho e doente, né? Doente, não está na sua condição plena de poder desenvolver as suas atividades. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão, por exemplo, com uma diarreia, mas ele vai para o trabalho também, né? E aí ele pegou a diarreia por uma falta de condição de higiene, de falta de saneamento, mas ele vai para o trabalho e acaba contaminando colegas também, né, por conta disso, né? Então, cada vez mais a gente tem que se importar mesmo na condição de fornecer higiene e saneamento para as pessoas, para não acontecer isso, né, de propagar doenças que são preveníveis, né, que infelizmente pela falta do saneamento acaba proliferando, né?
Legal. E assim, né, doutor, outro ponto também que eu vejo muito importante é a gente conscientizar as nossas crianças, Sim, né? As crianças, elas têm um poder transformador também dentro da família, sim, né? Então, se a criança ensina o pai e a mãe, aprendendo na escola de que precisa exigir o acesso, que é um direito constitucional, exigir o acesso à água, exigir o acesso à coleta e tratamento de esgoto, muitas vezes o pai vai entender que aquela diarreia que a criança está tendo ou que o adulto está tendo não é algo normal, né? Então, é, nós do Instituto entendemos também a importância de se investir na conscientização das crianças para que elas sejam a ferramenta de transformação do nosso país. tudo isso faz parte dos determinantes sociais, né? Então, a falta de higiene, a falta de saneamento, a falta de educação adequada, né? A baixa escolaridade também, isso impacta na saúde das pessoas. A própria questão financeira que você citou aí, que as pessoas com falta de saneamento, as mulheres com falta de saneamento geram uma perda financeira, né? Isso também impacta na própria comunidade, porque fica mais endividada, e isso também impacta na saúde. Quanto menos condição financeira, menor acesso à saúde você vai ter também, né? Então tudo isso está intimamente interligado. Então a gente não pode ficar só pegando na questão de tem que fazer capacitação, tem que fazer só ajuda financeira para as pessoas e esquecer do resto, né? Saneamento também faz parte, muito importante, né? É uma condição básica para que as pessoas possam trabalhar. Bom, doutor, existe uma pesquisa que nós desenvolvemos no Instituto que aponta que o Brasil poderia ganhar mais de 400 bilhões de reais com o aumento da produtividade dos trabalhadores, sejam eles trabalhadores formais ou informais, com acesso ao saneamento básico. Porque a lógica né, se as pessoas ficarem menos doentes, elas têm maiores condições de exercer o seu trabalho, né? E as crianças também têm uma maior condição de aprendizado, consequentemente, essas crianças elas têm uma menor evasão escolar, elas têm uma maior escolaridade, uma maior nota no Enem e, consequentemente, elas vão ter uma maior renda. Então, muitas vezes, essa criança vai ser o ponto fora da curva daquela família para ter uma ascensão social, né? Então, realmente, o trabalho ele tá dar as condições, né, para as pessoas pescarem, naquele velho ditado, está associado a dar água tratada e coleta e tratamento de esgoto para que essas pessoas tenham as condições básicas para poder se desenvolver. Você vê como é que é importante, Luana, porque isso tudo que você está falando é justamente o que a gente fala nos programas de saúde nas empresas, ou que deveriam ser falados, né? Que infelizmente está faltando esse diálogo nas empresas também. Mas o que a gente fala assim, pessoas saudáveis, o negócio fica mais saudável, porque as pessoas ficam mais produtivas. Mas agora, como faz as pessoas ficarem mais saudáveis? Tem que ter tudo isso que você falou, né? Então, se não tem, um dos itens já prejudica na questão que eu falei de novos determinantes, mas que vai prejudicar na saúde como um todo. E qual é a responsabilidade do trabalhador nesse processo? Então, ele vai aprender, né? O que a gente fala assim, a gente ensina para o trabalhador o que ele tem que fazer, né? Por exemplo, no caso do saneamento, ele pode ir atrás dos direitos dele, a gente pode, como empresa, ajudar na comunidade dele para melhorar tudo, mas o trabalhador tem que aprender o conceito, ele tem que levar, porque a gente fala, tudo que a gente ensina, a gente absorve uns 30% da informação, né? Mas se ele aprendeu e ele está ensinando a família dele, os vizinhos dele, o pessoal da comunidade dele, a percepção de aprendizado que ele tem passa a ser 90% da informação que eu dei para ele inicialmente. Então, não é só ele aprender e tomar para ele e ele fazer as coisas que eu ensinei, mas é ele levar isso para a casa dele e ele levar isso para a comunidade onde ele está inserido, família, amigos, vizinhos. E quanto mais ele espalha informação, mais ele entende do problema, mais ele entende da necessidade de mudar, ou de ir atrás dos seus direitos, ou de melhorar as condições de saneamento da comunidade dele, e aí todo mundo vai aprendendo. Então os filhos dele aprendem, levam na escola, a esposa dele aprende, leva para os vizinhos, para os amigos, ou para o trabalho que ela está, e aí os vizinhos que aprendem vão levar para outros vizinhos, outros parentes, isso aí vai aumentando o nosso raio de ação, né?
Né, ou até mesmo, né, ele começa a participar do grupo de WhatsApp da Associação de Moradores, exigindo o acesso ao serviço de saneamento básico, e se engaja nesse processo de transformação social que é tão importante. Bom, com certeza, ações conjuntas de empresas, trabalhadores podem fazer a diferença, né, na saúde e bem-estar de todos. Doutor Fernando, obrigado por compartilhar seus conhecimentos conosco. Antes de encerrarmos, poderia sugerir outros canais onde nossos ouvintes possam se aprofundar em relação a esse tema? Eu posso recomendar para vocês consultarem o site da OMS, da Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde aqui no Brasil e diversas outras fontes que existem na literatura, como o CDC também, tem muitas informações muito importantes sobre saneamento lá, né? Obrigado. Excelentes sugestões, doutor Fernando. Muito obrigado pela sua participação. Foi um grande aprendizado. Espero que a gente possa contar mais vezes com o senhor, trabalhando nessa causa tão importante, né, que é o acesso à água e ao saneamento. Obrigado, conta comigo, tamo junto. Bom, vamos encerrar o episódio por aqui. Agradeço novamente ao Dr. Fernando por compartilhar seus conhecimentos conosco e a todos os nossos ouvintes por nos acompanhar. Se você gostou e se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe, porque ele pode ajudar mais pessoas. E se quiser saber mais sobre como funciona o tratamento da água e de esgoto, acesse o site do Instituto Trata Brasil e as nossas redes sociais. Lembrem-se que saúde e bem-estar são fundamentais. Até a próxima!